O Ciência e Fé começa agora com um assunto super legal, um pouco polêmico. Já foi mais, hoje o pessoal está mais equilibrado, mas estamos falando sobre calvinismo com o nosso professor e pastor Bentes. Daqui a pouco a gente continua com você. Ciência e Fé começa agora. Estamos aqui hoje, pela segunda vez, aqui com o nosso professor e pastor Bentes. Ele teve a sua carreira na aeronáutica, foi oficial, capitão, especialista em comunicação, mas a grande paixão dele estava aqui no seu doutorado de teologia, na PUC, na Flórida, onde ele formou, e hoje é um dos grandes professores aqui, um dos grandes, dos nossos pastores aqui. Não vou falar que ele é ancião não, porque eu não sei se ele vai gostar, mas é essa figura muito querida aqui nessa igreja, que é o nosso pastor Bentes e professor. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, amado. É uma alegria estar contigo. Você sabe que a pastorada aqui, todo mundo gosta do senhor, né? Eu reconheço isso. Mas vamos falar sobre soberania de Deus e vontade humana. Como é que isso opera dentro da história? Eu tenho a minha vontade, mesmo que eu tenha livre agência de escolher se eu usei isso aqui ou não, porque na ciência também, grande parte dos cientistas são deterministas, né? Pelas leis da natureza, eu não escolho nada, eu já sou escolhido. Tem até o determinismo psíquico, que é a área freudiana, falamos um pouquinho sobre isso, mas o determinismo teológico, o determinismo de Deus. Como é que Deus já determinou a história e como que nós temos capacidade de fazermos escolha numa história que está determinada? Augusto Nicodemos, ele diz que a liberdade humana e a soberania divina são duas linhas paralelas que se encontram no infinito. Eu tenho uma história clássica de José. José tem um sonho, foram dois sonhos, mas eu vou me prender a um, onde ele sonha com o sol e a lua e 11 estrelas fazendo a vênia para ele. Ele não era o primogênito, o filho mais velho. Seus irmãos disseram, você está dizendo que você vai mandar na gente? Que papai e mamãe vão se encurvar diante de ti? Até o pai e a mãe? Aí decidiram, vontade humana, livre agência, decidiram matá-lo. Um deles intercedeu, disse, não faço isso, papai vai ficar muito triste. Aí jogaram numa cisterna e depois venderam-no para um grupo de ismaelitas que estavam passando. E ele depois foi revendido para a casa de Potifar. Foram 15 anos até revelar os sonhos do garçom, do padeiro, do lá que serviu e do padeiro, ao faraó. E fome no mundo inteiro, como foi revelado ao próprio faraó. Então o Jacó manda os seus outros filhos atrás de comida no Egito. E qual era a história que eles contaram para o pai? Um animal comeu o nosso irmão José. Levaram a capa de José toda ensanguentada. Então, para Jacó, José estava morto. Então, a história vai se desenvolvendo, aí chega a hora em que José se revela aos seus irmãos. E eles ficam com medo. Agora é o dia da vingança, agora ele vai se vingar do que nós fizemos com ele. E José disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Preservar a nação de Israel, porque sem nação de Israel não existiria o Salvador que é judeu. É aquela resposta clássica dele que ele dá aos irmãos, né? Então, você vê a vontade humana em paralelo com a soberania de Deus. Deus aproveita até a vontade humana para cumprir o seu propósito final. Quer dizer que ele tem em situações de propósito. Por exemplo, a questão de ter jogado ele na cova foi livre agência dos irmãos. Mas isso já estava determinado ou estava dentro do propósito ou não? Estava dentro do decreto de Deus, dentro do propósito de Deus. Mesmo que a ação foi uma ação humana, livre do homem. Então, esta soberania, ela encaixa com a vontade humana de uma maneira
que tem um mistério aí que nós não conseguimos explicar, mas que nós temos que decidir. Nós não podemos nem desprezar a soberania de Deus, nem a liberdade humana, apesar dela ser parcial. Dela ser parcial. Ou praticamente, porque já que até mesmo um ato simples, como a turma resolveram acender aquela lâmpada lá para que o nosso cenário fique melhor aqui. Até esse ato já estava decretado. Quando você lê as profecias bíblicas, lá em Apocalipse, o quê? Satanás será lançado no Geena, no lago de fogo. Já aconteceu isso? Para Deus já, mas no nosso tempo não. O que mais me impressiona é Isaías, capítulo 53. Isaías está escrevendo seu livro 700 anos antes de Cristo morrer na cruz. E ele fala, ele tomou sobre si, usando todos os tempos verbais no passado, ele levou sobre si. Como que Isaías... Ele morreu antes. Como que Isaías pode falar, usando os tempos verbais no pretérito, de um fato que ainda não aconteceu? Só entrando na inspiração do Espírito Santo, você entrando na onda do Espírito, você entra na atemporalidade divina. Mas aí a pergunta, como que o homem pode ser culpado de ir para o inferno? Porque o homem é livre. Deus quer salvar o homem, mas Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. A mesma coisa aconteceu com os anjos. 1/3 pecaram, mas ele não quis salvar anjo. Não adianta ninguém dos caídos, dos anjos, se arrepender, ter remorso, porque Deus não quis salvá-los. Foi uma decisão deles, vão pagar pelo que eles decidiram. A mesma coisa acontece com a raça humana. Adão, ele tinha o livre-arbítrio, era o único da raça humana que tinha. Ele tinha o poder de pecar e não pecar. Mas do momento que ele decide pecar, ninguém mais tem o livre-arbítrio, porque todo mundo já nasce com o vírus do pecado, da natureza pecaminosa adâmica. Mas acho que até Adão também não tinha esse livre-arbítrio como é pregado, né? Porque até certo ponto ele ia precisar de ser escolhido também, senão ele teria mérito. O que eu chamo, na brincadeira com meus alunos, em sala de aula, o pessoal imagina o livre-arbítrio, eu falo do mineiro tradicional, que ele acha que não está perdido nem salvo. Ele está em cima do muro, ele não tem influência do mal nem do bem, ele é neutro, e Deus e o diabo fazem uma oferta para ele, e ele fala assim, eu não quero nenhuma das duas, vou ficar comigo. Isso seria livre-arbítrio. Mas a Bíblia é clara, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está salvo, você está perdido. A perdição humana, então, ela também ela é como essas duas linhas. A gente não tem condições de saber como que deve ter algum recurso em Deus, porque Deus não é injusto. Não. Né? E o pecado do homem é pecado do homem. Se Deus não quisesse salvá-lo, Deus não seria injusto. Ele iria para o inferno por causa dos seus pecados. Não porque Deus não é amor, porque Deus não é misericórdia. Então, os calvinistas costumam dizer o seguinte, os perdidos vão para o inferno por culpa deles. E eu e você vamos para o céu por causa da graça de Deus. Se eu te fazer outra... eu particularmente creio assim, a partir do momento que Deus é atemporal, tudo que saiu de Deus, para mim já saiu caído. Inclusive o Satanás e os anjos que caíram. Porque eu expliquei, eu entrei mais ou menos aqui, eu vou dar minha visão agora, que eu expliquei mais ou menos nos programas anteriores. Você tem o eu, o tetragrama, né? WH, YH, WH. Esse que está na moda agora, que inclusive o código do DNA forma o número 10565, né? Não, 10656, que tá aqui, Deus colocou o nome dele no nosso DNA, né? Esse tetragrama significa eu sou o que sou. Então, se você pega o eu sou, quando Deus é, quando ele existia, antes da eternidade, antes de qualquer coisa, quando Deus é, porque Deus não existe, Deus é. A partir do momento que Deus existe, a gente usa para as coisas que foram criadas. Para o Criador, nós não podemos falar Deus existe ou não. Deus é, simplesmente. Não é verdade? Então, eu.
Quando ele vai criar o sou, alguma coisa que vai sair dele, isso que vai sair dele não volta para ele. Então ele teve que escolher os que voltam. Seria O teu pensamento pode ser até bonito, mas tem um respingo de gnosticismo. Porque Deus, ele é imutável, ele é simples, não é composto. Deus não tira nenhuma partícula dele para fazer nada. Então, aquela ideia gnóstica de que a alma é um el, é uma emanação que saiu de Deus e entrou na matéria que não presta, é ruim, e agora esta alma anela voltar para Deus, isso é uma ideia gnóstica. Deus soprou o fôlego de vidas. Esse sopro não é uma partícula dele, é uma ação dele. Não, mas eu estou falando em termos de ação. Eu estou falando por causa de João 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A criação pelo verbo e não das suas partículas em si. Mas vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque acabou ali. Então tá, estamos indo. Mande suas perguntas aqui para a TV Jet, que a gente vai responder dentro da medida do possível. Então daqui a um pouquinho a gente continua aqui com o Ciência e Fé.